E vamos juntos continuar refletindo sobre o Manual do Peregrino e sobre essa bondade de Deus. Esta canção estava tão gostosa de cantar, que dá vontade de cantar a noite toda, não é verdade, Fernanda e equipe? E me fala, você sente-se cuidado pela bondade de Deus? Como é para você essa declaração? És fiel em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aqui nós estamos fazendo uma declaração do Salmo 23, quando fala, certamente que a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão. O que é que tem guardado aí no seu coração? Você consegue ter trechos da palavra de Deus guardado no coração? Por quê? Porque quando nós cantamos essa canção sobre a bondade de Deus, quando nós falamos do Manual do Peregrino, e aqui nós afirmamos que nós estamos em uma jornada, certo? Nós precisamos saber que muitas vezes não importa o lugar, o que importa é a companhia. Por isso que nós seguimos esse estudo, Manual dos Peregrinos, dizendo que a sua jornada já começou. Você está em movimento. Você está indo para um determinado caminho. Hoje pela manhã, o pastor Vili pregou para a gente, e ali nós podemos fazer várias reflexões sobre quem são os nossos companheiros de viagem. Por que falar sobre companheiros de viagem? Porque é muito bom ter uma companhia que a gente pode contar. Olha só o que nós vamos estudar essa semana em nosso manual. Não viaje sozinho, valorize os líderes, proteja a paz durante a viagem, ajude com as mochilas, cuidado com os lobos. Então, esta semana, no seu Manual do Peregrino, você vai trilhar esse caminho e vai conversar sobre estes assuntos aqui. Agora, vamos lá, falando sobre companhia, falando sobre companheiros de viagem. Você já foi a algum lugar onde o companheiro estava meio desanimado no trajeto? E aí a viagem foi ficando difícil? O irmão Atílio está chacoalhando a cabeça aqui, né, irmão Atílio? Imagina você fazer uma viagem de 12 horas, ou uma viagem igual a nossa igreja faz para as viagens missionárias. Quantas horas, Grazi, mais ou menos, na viagem? 2 dias? 2 dias dentro de um ônibus. Imagina alguém ficar, nossa, mas nunca chega. O pastor foi inventar essa viagem, mobilizou a igreja toda, me convidou, agora estou aqui. Imagina, você ficar 2 dias dentro de um ônibus com alguém que fica ali, né? Lá, 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 lá. Não é fácil, gente. Eu falo para vocês, companheiros de viagem é muito importante. E é muito legal você ter alguém que você possa contar. Eu postei nas minhas redes sociais sexta-feira e até no grupo de casais da igreja, quem estava comigo no hospital? Marcão estava lá, tadinho, gente. O Marcos não se sente bem no hospital, ele não se identifica com aquela realidade, mas o meu companheiro de violão, que é um outro pastor, ele falou, Cris, eu não vou poder ir. Na hora eu falei, e agora, gente, o que eu vou fazer? Eu estava atendendo em outro hospital, liguei para o escritório do Marcão e falei, Marcos, você está em pé ou está sentado? Ele falou, estou sentado. Falei, então, é o seguinte, preciso da tua ajuda sexta de manhã, é Dia Internacional da Mulher, e a gente precisa juntos levar uma canção, porque eu já tenho quem cante, eu não tenho quem toque. Mas é o seguinte, Marcão foi, no fim dessa mensagem de hoje, eu conto como foi o desfecho dessa visita, mas nós precisamos ter pessoas com quem contar. E quando você olha para o lado aí onde você está sentadinho. Quando você olha para o lado, olhar para o lado tem a ver com os companheiros de viagem. Por que tem a ver com os companheiros de viagem? Porque companheiros de viagem são as pessoas que estão indo conosco para o céu. Nós não estamos dizendo que somos peregrinos e estrangeiros, não é isso? Para onde estamos indo? Para o céu. E para o céu vai quem? A Igreja Batista Lindóia. Imagina a gente chegando no céu, todo mundo. Vai ser muito bom. Então, o companheiro de viagem também é quem está ao seu lado. Eu trouxe algumas fotos aqui
de viagens. Por que essas fotos? Porque cada um tem a sua viagem. E nós não podemos também comparar as viagens. Algumas pessoas estão viajando de ônibus. Existem viagens segundo o caminho das tropas, né? Os tropeiros viajavam de cavalo. Algumas viagens são feitas a pé. E aquela foto aqui está pequenininha, mas essa última foto aqui, elas são refugiados. Refugiados que pegam todas as suas coisas de uma vida, colocam nas costas e seguem. Para quem estava numa família, imagina se tivesse acontecido algo em Curitiba. E tudo que você levou para a família seriam as únicas coisas que você teria. Você parou para pensar? Porque muitas vezes esta é a realidade de quem é um estrangeiro, de quem é um refugiado. Então, quando nós falamos de companheiros de viagens, é importante sabermos que cada um está seguindo um caminho, cada um possui uma estrada a percorrer, umas são diferentes das outras, e nós vamos hoje, à luz do texto da carta de Pedro, observar fatores importantes para esses companheiros de viagem. O apóstolo Pedro, ele impactou a igreja do primeiro século. Pedro encoraja seus leitores a suportarem sofrimento e perseguição, entregando-se inteiramente a Deus. Eles devem permanecer fiéis em tempos de aflição, como peregrinos e estrangeiros. Quando você abrir a carta de Pedro, 1 Pedro e 2 Pedro, compreenda que esta carta é uma carta de encorajamento. Esta carta é uma carta que o apóstolo Pedro ele escreveu para encorajar a igreja do primeiro século e a igreja de 2024, que somos nós. Então, meu convite é que você abra a sua Bíblia em 1 Pedro 4. Nós vamos fazer a leitura do 7 até o 11. E vamos ver o que esta palavra tem a falar aos nossos corações nesta noite. Primeira Pedro 4, do 7 ao 11, diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com as palavras de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, porque nesta noite, mais uma vez, nós abrimos as tuas santas palavras, a tua escritura sagrada, e nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Nós pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito tenha liberdade para falar conosco. Nos ajuda, Pai, a compreender mais um pouco daquilo que o Senhor tem conosco. É esta nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei o que chamou a sua atenção nesta leitura deste texto bíblico. Mas a primeira coisa, como ela começa, ela diz: o fim de todas as coisas está próximo. Sabe aquela expressão que diz, o melhor de Deus está por vir? Muitas pessoas estão utilizando essa expressão, o melhor de Deus está por vir. E isso são pessoas que já têm Jesus no coração. Mas, se eu tenho Jesus no coração, se eu sou uma pessoa que já conheço o amor de Deus, e eu já entendi que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como o melhor de Deus está por vir? O melhor de Deus já veio. O melhor de Deus foi enviar Jesus Cristo ao mundo. Por isso que quando o apóstolo Pedro escreve aqui, diz assim, o fim de todas as coisas está próximo. Ele cabe para mim e para você pensarmos juntos o quê? Companheiros conscientes. Qual é o companheiro de viagem que você quer ter em direção ao céu?
Qual é o companheiro de viagem que você quer ter na sua vida? E a primeira coisa é pessoas realistas, pessoas que sabem aonde estão, pessoas que sabem o que Deus já fez, pessoas que sabem o que irá acontecer. Por quê? Porque senão vai ouvir a palavra Apocalipse na televisão e no YouTube e vai dizer, como assim Apocalipse? O que vai acontecer? Porque eu trago isso, irmãos? Eu trago pelo seguinte, o Messias prometido para o povo de Israel, ele já veio. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus e derramou o Espírito Santo e agora Jesus voltará. Essas são certezas. Por isso que quando Pedro escreve aqui para a gente, o fim de todas as coisas está próximo, não é simplesmente para nos amedrontar. Ai, fiquem com medo, o fim de todas as coisas está próximo. Não. Esta frase, ela também tem o sentido de nos ajudar a pensar como eu posso ainda ser útil ou como eu posso ser ainda mais útil para o reino de Deus hoje. Como eu posso ser? Se o fim de todas as coisas está próximo, se Jesus está prestes a voltar, como eu posso ser mais útil hoje, mediante a urgência da mensagem que eu tenho em mãos e da urgência que essa mensagem seja propagada para mais pessoas? Então, pensar em companheiros de viagens, ele passa por companheiros conscientes. Ele sabe quem é filho amado do Pai. Ele sabe a missão que ele tem em mãos, mas ele sabe que Jesus está prestes a voltar. Muito se fala que seguir um caminho sozinho, você vai mais rápido. E isso quem já fez trilha, talvez tenha essa consciência, né? Sabe aquela trilha? Talvez sozinho você vai muito mais rápido. Mas muito se fala também que com companhia você vai mais longe. E o nosso desafio como igreja é que nós sejamos companheiros de viagens, companheiros conscientes da viagem e que estamos indo para o céu, mas que neste tempo que nós estamos trilhando rumo ao céu, nós sabemos também a nossa responsabilidade. Esta semana participava de uma reunião com missionários do Paraná. Nós somos hoje 55 missionários no Paraná. E estava ali participando uma capelã escolar. E aquela capelã escolar que vai coordenar a capelania no estado do Paraná, ela falou assim, naquela reunião, eu dediquei a minha vida toda na escola. Eu sou professora aposentada. Na hora eu me lembrei das professoras aqui da igreja, que se tem um lugar que tem bastante professora e pedagoga, Lindóia. E daí aquela moça, senhora, ela falou assim, ó, os meus filhos eu criei com o salário da escola. A minha vida, a juventude, a vida adulta, eu vivi na escola. E quando eu me aposento, eu não tenho como passar pela frente da escola e não ver. Eu não tenho como esquecer o que tem ali, porque Deus me chamou para a escola. E aí ela diz, a partir de agora, eu vou trabalhar na capelania hospitalar, porque Satanás quer que nós fechamos os olhos para a escola e deixe a escola seguir o caminho que ela quer. E foi muito forte ouvir isso, porque ali ela trouxe palavras com lágrimas. E aí eu pergunto para você, para mim, na nossa consciência de missão, o que tem nos feito chorar? Não o que tem nos feito brigar, porque às vezes nós brigamos por tanta coisa. O que tem te feito chorar? O que tem enchido os teus olhos de lágrima? Que você compreendendo que você está em missão, compreendendo que nós estamos arrumando a mala, aliviando a bagagem, que é isso que nós estamos falando, seguindo uma jornada, mas o que tem tocado no coração? Porque às vezes parece que nada toca mais, irmãos. Por isso que arrumando as malas é listar prioridade. Aliviar a bagagem é deixar de lado aquilo que não cabe para quem está indo para o céu. Para aquele que sabe que é companheiro de viagem de outra pessoa. E para aquele que sabe que Deus é o seu companheiro. Pensarmos sobre companheiros de viagem, ele é sim, pensar naquilo que nós temos em mãos e o que Deus tem tocado em seu coração. Conta a história que um pastor estava limpando a igreja.
E o pastor limpando a igreja, chegou um membro da igreja, isso é uma história da internet, tá, gente? O pastor limpando a igreja, veio um membro da igreja e falou, mas pastor, por que o senhor está limpando aqui essa frente que derramou essa água? E daí ele falou, não, é porque eu vi o pano ali, eu vi que derramou, então eu resolvi já limpar, ainda não tinham chegado outras pessoas, então eu resolvi essa parte. No outro dia, esse irmão, ele foi questionado porque ele estava fazendo o jardim da igreja. E daí perguntaram para ele, viu, mas seu João, por que o senhor está fazendo o jardim da igreja? Daí ele falou, é porque eu vi a necessidade, eu tinha condições de ajudar, e por isso eu estou ajudando no jardim da igreja. Por que eu estou contando essa história? Porque tem coisas que eu não vou ver. Tem coisas que pastor Marcelo não vai ver. Tem coisas que Marcão não vai ver. Mas tem coisas que você está vendo. Tem coisas que Deus está te chamando. Tem coisas que Deus está te chamando para ter consciência de urgência. Por quê? Porque na continuação desse versículo aqui, ele vai dizer para a gente assim, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poder orar. Sejam sóbrios para orar. Pelo que você tem orado. A gente falou sobre o que você tem chorado, mas o que tem te levado a se ajoelhar na tua casa? Será que nós estamos nesse mundo do ego? Porque o egocentrismo, ele ora por si. Oro por mim, oro pela minha família, oro pelas minhas necessidades. Mas a palavra de Deus nos chama a sermos não egocêntricos, mas cristocêntricos. Que Cristo seja o centro. Cristo sendo o centro, eu compreendendo a minha viagem, que eu possa parar e orar por aquilo que Deus tem tocado em meu coração. Não foi fácil, irmãos, aquele culto de missões lá em Foz do Iguaçu. Falei já um dia com o pastor Euquias, o pastor da Ucrânia estava lá compartilhando sobre a guerra. E ali ele falou, nós não estávamos preparados para uma guerra. Você está preparado se uma bomba cair na sua casa? E aquele pastor, ele conta então que ele falou, vamos abrir a igreja, vamos receber pessoas. E ele abriu a igreja achando que iam receber 10, 20, de repente tinha 300, 400 pessoas. Naquela hora chega uma senhora para ele e fala assim, pastor, esse dinheiro aqui, eu guardei minha vida toda, pastor. Uma senhorinha. E ela falou assim, mas hoje eu não preciso mais dele, e eu sei que a igreja precisa. E aí aquele pastor da Ucrânia, no fim do culto, eu até tirei uma foto e compartilhei em algumas redes, ele falou assim, ô Cris, você assume o compromisso de orar por nós até o fim da guerra? Gente, que pedido difícil, hein? Por quê? Porque eu lembro de orar por mim, eu lembro de orar pela minha família, mas assumir um compromisso de orar por um fim de uma guerra e por pessoas é ir além de nós. E aí é difícil demais, porque nós vivemos no mundo do eu. E se não agrada o eu, aí eu já não sei. Então, irmãos, quando nós falamos de companheiros de viagem, ele passa assim por companheiros conscientes. Só que nós seguimos em frente. Nós seguimos em frente e nós vamos pensar juntos que esses companheiros, eles também precisam ser companheiros que amam e são hospitaleiros. Por isso que no texto diz, tenham muito amor uns para com os outros e sejam hospitaleiros, sem murmuração. O ensinamento de Cristo, através da parábola do bom samaritano em Lucas 10, mudou a forma de cuidar de diversas civilizações. Quando o pastor Nildo passou para mim esse texto bíblico, falando que estaria pregando sobre ele, e vi a palavra hospitaleiro, vocês vão ver que não fui eu que escolhi a palavra hospitaleiro. Por quê? Porque a palavra hospital vem de hospitaleiro. E hospital é o dia a dia. Mas a parábola do samaritano que é bom, porque ali não diz bom samaritano, diz um samaritano. E esse samaritano de Lucas 10, ele tem ações bondosas. E aqui está toda a diferença. A parábola do bom samaritano, ela muda a forma de cuidar do Ocidente. Se nós temos hospitais, é por causa da parábola do bom samaritano.
se nós temos uma forma diferente de olhar para o outro, nós não vamos ver pessoas dificilmente morrendo na rua. É só ligar para uma ambulância, alguém vem, alguém salva. Essa forma de mudar, ela vem a partir do cristianismo. Por isso, irmãos, que é muito importante que a gente pare e pense sobre isso. Pense sobre o amor. Ah, mas por que pensar sobre o amor? No versículo 8 ele diz, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros. Algumas versões aqui, elas vão dizer, tenham um amor intenso. E às vezes, quem já se apaixonou, vai dizer que o amor intenso é o amor da empolgação. Tem um amor intenso. Mas aqui é o amor ágape, é o amor que vem de Deus. É o amor sacrificial, é o amor que abre mão. E nesse amor, o significado do intenso aqui quer dizer o amor que se estica, igual um elástico. Você quer compreender isso? Pensa na tua família. Família é um bom lugar para aprender muita coisa. Eu dou graças a Deus porque tenho 4 companheiros de viagem, que são 4 não, um pouco mais, né, gente? Eu venho de uma família de 3 irmãos homens, então, para mim, ter companheiro de viagem era legal. Eles me levavam para tudo quanto é trilha, aventura, muito legal. Mas puxa para a tua casa agora, onde você mora. Você, marido, filho, esposa, se você mora com o pai, com a mãe. Não tem dias que é difícil? Sabe aquele copo que vai estar sempre em algum lugar pela casa, espalhado? Ou um sapato sempre em algum lugar? Ou uma coisa que precisa ser feita, ou um pedido que você já fez algumas vezes. Vamos mudar tal coisa, mas quando você vê, acontece de novo. E o que você faz? Você persiste. E se é o teu filho, você ensina de novo. E se o filho vai crescendo, você ensina. E se é marido, o ideal, você perdoa. E se é esposa, perdoa. Sempre vai ter uma escova cheia de cabelo em casa, né? Aquela escova cheia de cabelo. Sempre vai ter uma toalha em cima da cama, né? Sempre vai ter alguma coisa. Mas por que você persiste? Por causa do amor. E a igreja? A gente ama a igreja. A igreja é a noiva do leão. A igreja é linda. E a igreja linda, lindóia, mas qual outra igreja é linda? A igreja brasileira é linda. Tem muito crente legítimo fazendo a obra do Senhor. Esses dias me entristeceu por causa de um comentário de uma denominação séria, gente. Estavam fazendo questão de evidenciar um problema. E nessa hora, a gente pode cometer o erro de entrar no embalo e querer evidenciar um problema. Mas naquele mesmo momento ali, estava tendo um escândalo também, em um grande hospital aqui de Curitiba. E sabe o que aconteceu? Ninguém ficou sabendo. Quem sabe é a gente, que é interno. Por que ninguém ficou sabendo? Porque tinham medo de manchar a imagem desse hospital. Porque tinham medo de ficar com uma imagem ruim na mídia. Mas e por que quando fala da igreja, que é a noiva, a igreja que é linda, a igreja que faz o que as partes sociais muitas vezes não fazem, às vezes nós evidenciamos. E naquele dia eu comentei com esse pastor amigo meu, eu falei, olha, tal situação ninguém comentou, mas tal situação de tal igreja, está todo mundo falando e os crentes dando like. Então não dê like, não curta, não comente. Sabe por quê? Porque é a igreja que Jesus vem buscar. E nós amamos a igreja. Eu vou dar o luxo de falar do Marcos, porque a gente, 20 anos juntos, eu vou falar, não combinei. Esse homem ama tocar, gente, na igreja. Ele toca desde quando? Desde sempre. E para Jesus, desde que se converteu. E às vezes vai dizer que não tem uma música, uma nota desafinada, um tom desafinado. Acredito que a Grazi é semelhante, os outros músicos da igreja semelhante. Mas por que eles persistem? Porque Fernandinha estava aqui de novo, Sérgio e toda uma equipe. Porque eles amam. E quando a gente ama, é mais fácil cobrir. Tem tal erro, tal coisa não ficou como a gente esperava. Mas a gente cobre. Cobre por quê? Por amor. É o amor o segredo aqui. Cris, mas você está tirando da tua cabeça. Não é, não. Quem é que está contando essa história aqui? Quem está escrevendo a carta? É Pedro? Quem é Pedro?
Pedro é o impulsivo que arranca uma espada e corta a orelha de Malco, não é isso? E o que é que Pedro faz na continuação? Senhor, não, a cruz não. Ele nega Jesus 3 vezes. Ele volta a ser pescador. Quando ele volta a ser pescador, Jesus não chega para ele e diz: aham, seu moço, quer dizer que me negou lá então, é? Não. O que Jesus pergunta? Tu me amas? A pergunta de Jesus para nós é: tu me amas? Ele não pergunta: me negou? Ah, tentou arrancar a orelha do soldado com a tua espada? Não. Jesus olha para a gente e diz: tu me amas? Por isso que o amor é o segredo para muitas coisas. É o amor, sim, que vai resolver muitas coisas. Aonde, Cris? Na família, no trabalho, na igreja, nos relacionamentos. É o amor. É por amor que você ensina o filho 2 vezes. É por amor que você se ajoelha na beirada da cama e vai fazer o manual dos peregrinos, mesmo estando cansado. É por amor que você convida o Marcão para tocar. Foi por amor que eu falei, tem um hospital esperando a gente. Foi por amor que fiquei fechando lembrancinhas. Entregamos 300 Novos Testamentos sexta-feira. Foi lindo demais. Foi lindo demais. Liguei para a Leidiane do Miguel, falei: ô Leide, vem me ajudar que é trabalho demais. Por quê? Porque a gente tem que ter companheiros de caminhada. E nessa de ter companheiros de caminhada, eu te convido para a gente pensar um pouquinho também sobre uma questão, a questão da hospitalidade. Como nós recebemos coisas, como nós recebemos pessoas e como nós chamamos pessoas para jantar. A gente não tem hoje muito hábito de receber pessoa para dormir, né? Tem tanto hotel em Curitiba, né? Mas se você for receber alguém, se alguém precisa que você hospede ela, hospedar é o quê? Hospedar é escutar, hospedar é se importar, hospedar é cuidar, porque hospedagem é casa de cuidado, é levar para um lugar de cuidado. Tem alguém ao seu lado precisando de cuidado? Você consegue olhar para essa pessoa com hospitalidade? Você consegue cobrir ela com o amor de Deus, cobrir ela com a palavra de Deus, cobrir essa pessoa com aquilo que você tem? Aqui está um grande desafio, porque neste texto fala sobre isso. Quando o pastor João Marcos pregou aqui, ele deu uma explicação sobre a palavra misericórdia, que é ver a miséria do outro. Essa miséria, ela vem até o meu coração. Isso é misericórdia. Eu sentir a dor do outro no meu coração. Foi essa explicação que ele deu. E aí eu te pergunto, o que é que você tem visto que tem gerado misericórdia e que você tem olhado com olhos de hospitalidade, de cuidado, de cobrir? O que tem tocado no seu coração que você tem olhado com olhos de misericórdia? E é por isso que quando nós falamos de companheiros de viagem, são companheiros que amam e são hospitaleiros. E aqui ficam essas reflexões para a gente. Quem está perto de mim, que precisa de cuidado e com que eu vou cobrir? Porque às vezes nós podemos querer cobrir e cuidar desta pessoa com o nosso conselho pessoal. Por isso que o texto não parou aí. O texto vai dizer para a gente como que nós devemos cuidar desta pessoa. Então, a gente vai seguir a leitura aqui. Versículo 10 diz assim: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com as palavras de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. E aqui nós temos então mais um caminho aqui para a gente trilhar juntos. Como é que eu vou cuidar de pessoas? E aqui o nosso convite, irmãos, é a gente cuidar conforme o dom que recebemos.
Então, todos recebemos um dom. Todos nós recebemos um dom. E aí nós vamos cuidar conforme o dom, conforme o que recebemos de Deus. É claro que se alguém te procurar, pedindo um conselho, querendo uma escuta, você vai pautar pelo quê? Pela palavra. E Deus fala através da palavra. Você pode pedir, como foi dito hoje de manhã, companheiros de viagem. Você não precisa estar sozinho. Você tem pessoas para contar contigo. No seu pequeno grupo, que muitos estão participando, é um convite ali também a orar uns pelos outros. Podemos compartilhar motivos de oração e seguir. Mas neste texto aqui, ele traz para nós também uma responsabilidade, porque precisamos de companheiros de viagem, companheiros que servem conforme o dom que receberam. Que cada um sirva conforme o dom que Deus deu. Deus deu um dom? Serve conforme o dom. E aqui é curioso quando ele fala, dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deus nos dá força e dons para a sua glória. Esse multiforme graça de Deus, a gente pode imaginar como um arco-íris. Pense um arco-íris colorido. E nesse arco-íris colorido, você ocupa uma cor. Porque a multiforme graça de Deus é um multicolorido de Deus, para que não falte nada na igreja. Esses dias participávamos de uma reunião, quando nós falamos ali sobre o ministério, e ali nós pensávamos juntos o quê? A igreja possui tudo que a igreja necessita. E se ela não possui, nós podemos orar que Deus vai mandar. Por quê? Porque a igreja é do Senhor Jesus. Só que aonde que está esse dom? Aonde que está essa habilidade? Está contigo. Tanto que quando eu estava pensando nessa mensagem de hoje, uma das ideias era, vamos tirar foto de várias mãos. E nessa hora nós iríamos projetar ali as mãozinhas. A minha mão, a sua mão, uma vai ser diferente da outra, uma é maior, uma é pequena, uma é grande, uma é mais moreninha, a outra é clarinha. Por quê? Porque esse texto fala sobre isso. Esse texto, ele fala sobre o dom que Deus te deu, o dom que está nas tuas mãos e que você é convidado para usar. Mas daí vamos pensar juntos, aonde que a gente está indo nessa história de hoje? De companheiros de viagem. Porque se os companheiros de viagem, eles são conscientes, eles sabem aonde estão, eles estão indo para o céu. Se os companheiros de viagem são companheiros que precisam amar e ser hospitaleiros, agora nós chegamos nos companheiros que servem conforme o dom de Deus, porque existe um motivo para isso. Talvez o pessoal aí que subiu montanha, desceu montanha, ali pensou em quem era o companheiro que estava junto, né? Mas se você vai para uma viagem, você também quer saber do companheiro. Imagine no ônibus, uma pessoa abrir a embalagem de Cheetos Lua no ônibus, né? Vai ser difícil, não vai ser? Ou nesse caminho, alguém que fica só reclamando, murmurando, quem é que aguenta? Quem aguenta essa história? Por isso que companheiros de viagem, a gente precisa pensar bem. Se você é solteiro e pretende se casar, ou solteira e pretende se casar, meu conselho é, pede um marido ou uma esposa que seja temente ao Senhor. Por quê? Porque vai ser melhor para você seguir a tua jornada, né? Sabe aquele papo de jugo desigual? O jugo é aquilo mesmo. Como vai estar um animal alto, um animal pequeno, uma tartaruga e um elefante? Não dá certo. Por isso, peça ao Senhor. E namoro não é campo missionário. Então, deixa campo missionário para missões, certo? Ai, Cris, mas tal pessoa casou e deu certo. Mas você vai pegar um avião, imaginando que 99% de quem pegou aquele avião caiu? Não faça isso. Peça a direção do Senhor, peça orientação a Ele e peça ao Senhor um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Por quê? Porque terão momentos que vai fazer toda a diferença. Nos dias bons, faz toda a diferença. Porque imagina num dia de sol, um dia bonito, você querer vir ao culto e o marido ou a esposa não querer. E num dia de chuva, um dia que a tempestade vem, como vai ser nesse dia? Quando a gente cantou aqui,
sobre a bondade de Deus, ali fala que a bondade de Deus, ela nos seguirá. E ali a gente falou, não importa o lugar, o que importa é a companhia. Então, que neste caminho que nós falamos aqui, sobre companheiros que servem conforme o dom que receberam, que sejam companheiros com o coração para servir. Imagina só, você percorrer um caminho e chegar no final dele e ver que você trilhou o caminho errado. Ou imagina só o que seria de Pedro. Vamos voltar para a história de Pedro? Porque esta carta foi ele que escreveu. Pedro continuar sendo pescador. E Pedro seguir a vida como pescador. E Pedro chegar no céu. E daí Jesus dizer, Pedro, eu tinha outros planos para você. Você ia marcar a igreja do primeiro século. Você ia ser instrumento de Deus para impactar muitas pessoas. E no ano de 2024, a Igreja Batista Lindóia ia ler a tua carta numa campanha chamada Manual dos Peregrinos. E você ia impactar aquele povo todo. Mas você quis ser pescador. Porque pescador é uma outra habilidade que Pedro tinha. Mas o que Deus queria de Pedro é que ele apacentasse ovelhas. Deus chamou Pedro para apacentar ovelhas. Qual é a habilidade que você tem em mãos? E o que Deus quer com você, com essa habilidade que Ele te deu em mãos? E vai chegar um momento, irmãos, que você vai precisar arrumar a mala. Arrumar as malas tem a ver com pegar algumas habilidades e deixar de lado, porque você vai listar prioridades, porque tudo é para a glória de Deus. Tudo é para que Deus seja glorificado. Ah, Cris, mas eu fui bem-sucedido em tal área. Irmãos, uma vez eu recebi um convite que, olha, não vou dizer eu não devia, porque eu devia. Eu recebi um convite assim, Cris, você vai ser corretora de imóveis aqui da nossa imobiliária e a gente vai pagar o curso para você. E você já vai trabalhar com a gente. Na época eu ainda não trabalhava no banco. E daí eu falei, olha, eu não vou poder aceitar. Mas por quê? Porque eu sabia, irmãos, que eu teria que abrir mão de algumas coisas. E eu nunca quis abrir mão de estar no domingo na igreja. E essa foi a proposta. Sábado e domingo você precisa estar sempre aqui. E aí eu não aceitei. E daí me perguntam, ai, Cris, mas como você aguentou tantos anos no banco? Eu aguentei, irmãos, porque eu entendia que era tempo de Deus ali. Era tempo de Deus aquele momento. Mas quando eu chego e peço demissão, eu me lembro que uma pessoa da família falou assim, ai, mas agora vai esfriar a barriga no tanque e esquentar no fogão? Porque ninguém entende. Tem coisas que as pessoas, irmãos, não vão entender. E foi nesse tempo que a voz de Deus vem e fala, não, vai ter um novo momento, vai ter um novo tempo para a vida, vai ter uma nova história. Mas por que eu conto isso para os irmãos? Porque existem dons que Deus te deu. E o que aconteceu sexta-feira? Sexta-feira o Marcos foi comigo, era Dia Internacional da Mulher, eu tinha um convite ali para algumas mensagens naquele dia, tinha preparado algumas mensagens e ali nós fizemos culto em lugares que vocês não imaginam. O Marcão chegou em casa e falou, hoje eu escutei o pior barulho da minha vida, porque ele não gostou dos barulhos que escutou no hospital. Então foi difícil, mas ele estava lá, fiel, escudeiro e foi até o fim. Por que eu conto isso? Porque eu tinha uma agenda para a sexta. Era Dia Internacional da Mulher. E ali nós falávamos sobre o quê? Falávamos sobre mulheres rendidas aos pés de Jesus. Porque quando nós olhamos para as passagens bíblicas, talvez você olhe a mulher de Provérbios, a mulher guerreira, né? Que mulher virtuosa no hebraico, ali é guerreira. Mas nós olhamos que as mulheres de verdade da Bíblia são mulheres rendidas aos pés de Jesus. São mulheres chamadas de agraciada, porque Maria, um exemplo, disse que se cumpra em mim conforme a sua vontade. Então as mulheres da Bíblia, que são grandes mulheres, são mulheres que se prostram aos pés de Jesus. E era isso que nós estávamos realizando sexta-feira. Só que chegou um momento da tarde de sexta que chegou uma mensagem diferente no celular. E ali a psicóloga falou assim para mim, Cris, preciso que você venha aqui, a gente está com uma dificuldade muito grande aqui. E daí a gente muda a agenda, que tem horas que tem que mudar a agenda. Tem horas que você tem que parar e mudar a agenda. Ali eu mudo a agenda,
Marcos fica em casa, segue o trabalho, eu vou para outro hospital. E naquele hospital, então, tinha uma mãezinha vivendo um momento muito difícil da vida dela. E para mim, irmãos, quando eu conheço famílias há muitas semanas, alguns momentos são difíceis. E naquela hora, abracei aquela mãe, falei para ela, hoje é dia da mulher. Eu sei que você não queria estar vivendo esse momento, perdendo seu filho. Mas eu vim aqui para te dar esse abraço. E para dizer que existe o Espírito Santo Consolador. E para lembrá-la que Deus está aqui. E para lembrá-la que Deus está aqui. Daí os irmãos vão dizer, ô Cris, mas e a partir daí? A partir daí nós oramos. A partir daí nós clamamos o consolo do Senhor. A partir daí nós buscamos em Deus que Ele carregue esta família no colo. Mas e a minha vida? Que ainda era Dia Internacional da Mulher. A partir daí eu cheguei em casa à noite e nós fomos jantar, porque eu tinha um convite para jantar fora. Mas o que a gente faz com o que tem nas mãos e o que tem no coração? O que a gente tem nas mãos e o que a gente tem no coração, a gente entrega nas mãos do Senhor. Ah, mas como é possível, Cris? Como aguenta viver essas coisas? É simples, irmãos. É conforme o dom que Deus deu. É o Jesus que diz, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. É compreender que as ovelhas são do Senhor. É compreender que o trabalho é do Senhor. É compreender que aquilo que Deus botou nas suas mãos é do Senhor. Porque é para honra e glória do nome dEle. E como nós vamos trilhar aqui na terra esse caminho de companheiros de viagem? Tenham pessoas que orem por vocês. Tenham amigos de caminhada. Eu me lembro que o pastor Ilquias estava indo para os legendários, mandei a mensagem para ele, falei, pastor, ora por mim, porque sexta-feira vai ter muito culto e muita pregação. E ali a gente pude então mandar essa mensagem. Porque, irmãos, é muito importante que você tenha pessoas que te sustentem em oração. Talvez deste texto de Pedro, muitas coisas possam ter passado em seu coração. E enquanto a equipe de louvor vem à frente para a gente cantar a bondade de Deus, eu te convido para pensar sobre isso. Para pensar sobre companheiros de viagem, que nós precisamos ser companheiros. E é uma pergunta que diz, qual companheiro de viagem eu pretendo ter? E qual companheiro de viagem eu pretendo ser? Nós vamos cantar esta canção Bondade de Deus. Mas antes disso, como companheiros de viagem, eu vou pedir para o pastor Ilquias vir para orar por nós. Eu vou pedir para orar pelo quê? Orar pela minha vida, porque eu careço muito de oração. E a gente tem trilhado um caminho buscando uma direção de Deus para esse tempo, porque é Deus quem nos consola. Mas também um pedido para que o pastor ore pela sua vida e pela vida de cada um de nós. Porque nós carecemos ter companheiros de viagem que intercedem por nós. Vamos orar ao Senhor? Antes da oração, eu queria que você pensasse quem é um companheiro de viagem nessa jornada que você tem trilhado aqui na terra. Um companheiro significativo. Aí você vai dizer, meu esposo, minha esposa. A Cris disse, o Marcão. O Marcão vai dizer a mesma coisa, a Cris. Mas e no seu trabalho? Quem é aquele companheiro que você conta com ele? Na sua vizinhança, quem é aquela companheira que você sabe que pode contar? Na escola, quem é aquele companheiro, aquela companheira que você liga para pedir a matéria? Eu acho que todos nós temos companheiros que caminham com a gente. Eu, por exemplo, aqui na igreja, tenho muitos companheiros. A Cris faz parte de um grupo aqui, que é o grupo de ministros. Ali nós temos os pastores da igreja e os ministros da igreja. E o Júnior chegou, mandou uma mensagem ontem. Nós estávamos sem sinal. Orem pela minha mãe que está sendo internada. Companheiro, o Júnior sabia que podia contar com esse grupo de companheiros. Por
Por isso, eu quero orar, sim, pela Cris, mas quero orar um pouco mais. Queria convidar que viesse aqui Pastor Nildo. Pastor Nildo é companheiro de jornada. Pastor Vilibaldo, companheiro de ministério. Júnior, vem cá. O Marcel, só não vou chamá-lo porque está em viagem. Marcel está de férias. Então hoje, domingo que vem, não estará aqui com a gente. Pastor Nildo também. Pastor Nildo viaja para os Estados Unidos quarta-feira. E vai passar 2 domingos lá, cumprindo missão. A diretoria da igreja, para mim, é uma companheira. Vem cá, Everton, representando a diretoria. E se eu fosse continuar chamando assim, eu ia chamar todo mundo aqui. Porque eu conto com vocês, eu tenho a presença de vocês. Vocês nos ajudam, todos os líderes. Mas eu queria que vocês se colocassem em pé agora, nesse momento. E eu queria que você pudesse se aproximar de alguém que de fato seja companheiro. Que não seja da sua família. Por exemplo, a Lana. A Lana é uma companheira minha. Toda a ordem do culto quem faz é a Lana. Eu nem sei o que tem. Quando eu chego aqui, qual é a ordem? Está aqui. Chega perto de alguém que é companheiro. O pastor Valmocê é companheiro da irmã Zita, está aí. Mas quem é o companheiro? Pode sair do seu lugar, né? Não fica sozinho. Tem gente sozinho aqui, hein? Se você não tem tanta relação assim de companheirismo, seja companheiro a partir de agora, né? Não fique sozinho. Isso, chega aí, abraça aí. Pode ser até trio de companheirismo, hein? Gente, a igreja do Senhor, ela é feita de pessoas que nos acompanham, pessoas que andam conosco. E olha, sirva como a gente ouviu nessa noite, com o dom que Deus te deu. Se identifique. Esse tema é um tema muito forte. Pai querido, aqui estamos nós, companheiros de viagem. Cada um de nós, ó Deus, sendo acompanhado por alguém, acompanhando outros. Como é importante termos pessoas que oram conosco, oram por nós, pessoas que a gente pode contar, pessoas que podem contar conosco. Muito obrigado, ó Deus, por essa palavra tão profunda, tão oportuna. Nos ajuda, Senhor, a sermos companheiros leais, fiéis, abençoadores. Ensina-nos a recebermos, ó Deus, posturas de outros que caminham conosco. Nos dê humildade para perceber, entender. Pai, abençoe nossas vidas. Abençoe cada um de nós que aqui estamos. Esse gesto tão significativo de se aproximar de alguém. Quero pedir, Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa no seu ministério. E de maneira especial, Deus, a Cris pede que eu ore, porque nós somos companheiros de ministério. Abençoe a tua filha. Abençoe, ó Deus, o pastor Nildo, pastor Vilibaldo. Abençoe, ó Deus, o Júnior. Abençoe o Marcel, a diretoria da igreja, todos os líderes da tua igreja. Cada um que serve com alegria, inclusive os que estão agora providenciando esse lanche gostoso para a gente. O pessoal que está servindo no Ministério Infantil, que tem acompanhado as ações de nossas crianças. Deus, é tão bom fazer parte de uma igreja onde a gente tenha companheiros de viagens capacitados pelo Senhor, que vai usá-los para ser bênção em nossas vidas. Nós queremos ser bênção na vida de outras pessoas também. Cada pessoa que nos ouve pela internet, ó Deus, que lembrou durante esta palavra de que é companheiro significativo para alguém, e lembrou que alguém também é significativo para si. Pai, abençoe os nossos relacionamentos. Muito obrigado. Continue a falar conosco nesta semana. Usa, ó Deus, o devocional, o manual do peregrino. Usa, ó Deus, esse devocional para falar às nossas vidas, ao nosso coração. E falar também aos nossos companheiros, amigos que caminham conosco.
em nome de Jesus. Amém. Antes ainda de você sentar, olha que coisa linda, o pessoal dando um abraço, olha que maravilha. Essa é uma cena bonita, hein? Deixa eu abraçar você também. Se eu estava com as pernas quebradas, agora quebrei a costela. Mudou a dor de lugar, olha aí. Muito obrigado, muito obrigado.